O círculo do tempo gira dentro do círculo da eternidade. Na eternidade não existe o tempo, porém, o tempo gira dentro do círculo da eternidade. Termina um tempo e uma personalidade, porém, ao girar a roda, aparece sobre a Terra um novo tempo e uma nova personalidade. Retorna o ego e tudo se repete. Com a morte se fecha o tempo e a eternidade se abre. O círculo da eternidade primeiro se abre e logo se fecha, quando o ego regressa ao círculo do tempo. Samael A1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. 30 Primeira Câmara Santa da Raiz do Nariz. Tens vencido sutis provas, ó Alá. Agora, irmão meu, entra na primeira Câmara Santa que vai do entre-senho ao coração. Estás começando a unir a mente com o coração. Entra agora no templo, irmão meu, para celebrar a festa. Alegra-te, coração, canta, filho meu. Finalmente, depois de tantos séculos, vais unir a mente com o teu coração. Canta, coração, porque tua mente humilhou-se diante da majestade do íntimo. Canta, coração, porque a mente avança por entre o fogo abrasador na tua direção. Canta, coração, porque agora a sabedoria se converterá em amor. Entraste na Câmara Santa do campo magnético da raiz do nariz. O templo está em festa, filho meu, porque o barco da tua mente está voltando da outra margem para as praias inefáveis do Éden, onde os rios de água pura da vida vertem leite e mel. Canta, coração, canta, porque a casa rebelde de Israel se afligiu e se humilhou diante de Deus. Canta, coração, canta, porque teu barco à vela avança para o porto da luz. Canta, coração, porque tua mente já se libertou de todo tipo de escolas, religiões, ordens, seitas, lojas, aulas, conceitos de pátria e de bandeira, de preconceitos, apetites, temores, intelectualismos, ódios, invejas, sofismas, teorias etc. O intelectualismo só pode conduzir o homem à magia negra, pois está sempre acompanhado de orgulho e egoísmo. Não são por acaso os orgulhosos, não são por acaso os eruditos do espiritualismo, aqueles que sempre atacaram, criticaram e despedaçaram furiosamente nossas obras. O intelecto, só por ele, conduz os homens à magia negra. Aqueles que sempre nos criticam, refutam e atacam, só o fazem por orgulho, egoísmo ou vaidade. A mestra H.P. Blavatsky conheceu adeptos de inteligência mediana, porém adeptos. Os poderes dos mestres dimanam de sua pureza de vida e dos méritos do coração. Os poderes de um mestre dimanam de seu Deus interno e de sua harmonia com a natureza e com a lei. Depois de cada reencarnação, quando o ego pessoal restitui a sua divina e eterna tríada, abandonando o corpo mental, este se desintegra e seus átomos ficam espargidos no plano mental. Esses átomos mentais são atraídos novamente quando o íntimo volta a reconstruir seu novo corpo mental para entrar pelas portas de uma nova reencarnação às escolas da vida. Esses átomos manásicos, causas tânicas e de outras categorias, são da mesma natureza de manas, isto é, da mesma natureza do corpo mental, vindo a compor as estruturas atômicas desse novo corpo mental. Nesses átomos está encerrado o nosso karma. Este processo vive se repetindo através de milhões de nascimentos e de mortes. Quando os átomos da mente unirem-se com o íntimo por meio do fogo da quarta serpente, então estaremos livres da roda de nascimentos e mortes. Não obstante, para ser nirvana e sem resíduos, devemos nos libertar tanto do bom quanto do mau karma. Não devemos dever nem permitir que nos devam. Enquanto os leões da lei nos deverem algo, seremos nirvanes com resíduo. Devemos passar para além do bem e do mal, devemos passar para além da inteligência e ainda para além das esferas inefáveis do amor. A essas culminâncias da luz, podemos subir somente pelos degraus do amor e do sacrifício. Precisamos fazer muito bem por amor à humanidade. Assim pagamos nossas dívidas. Mais tarde, os senhores da lei também deverão nos pagar o saldo favorável. Finalmente, nos libertaremos do bom karma e do mau karma para nos converter em nirvana e sem resíduos. A mente deve se unir com sua divina tríada junto com os estratos anímicos dos veículos astral, vital e físico. Assim é como a nossa tríada é reforçada pelo quaternário inferior. O manas inferior, junto com o kamas, prana e linga, reforçam a divina tríada através do fogo.
Da própria mente, utilizamos tão somente seu reduzido extrato anímico para esses fins transcendentais. Quando o ser humano já é capaz de conversar com seu íntimo, frente a frente, face a face, chegou ao estado de Turiya. Muitos perguntam, como é o íntimo? Que aparência tem? Quanto mais humilde e simples seja uma pessoa, mais facilmente compreenderá a natureza de sua divina e eterna tríada. Porém, os intelectuais só conseguem compreender a divina tríada pela figura geométrica do triângulo. Quando a mente se une com o coração, vive na tríada e nutre-se totalmente da tríada. Não obstante, a união da mente com o coração somente é possível através do fogo. 31 O caminho ardente. O caminho ígneo que vai do entrecenho ao coração é governado por um Deus atômico de infinito poder. Avança com passo firme para a segunda câmara desse caminho ardente, ó Alá. Sagazes tentações te assediam. Licores e prazeres te são oferecidos, aparentemente iniludíveis. O monstro verde dos ciúmes te assalta sutilmente no mundo do entendimento cósmico, onde tua mente flameja abrasadoramente. Avança, Alá. Permanece alerta e vigilante como a sentinela em época de guerra. Esse caminho ardente que vai do entrecenho ao coração é muito apertado e muito difícil, está cheio de sutilíssimas tentações. O mais perigoso é o doloroso passado da tua vida misturando com sutis tentações. Tens de permanecer firme contra esses sutis perigos. Quanto mais maliciosa seja a tentação, mais perigosa se torna. Durante essas provas, deves demonstrar o equilíbrio total da mente e do coração. Aproximas-te da segunda câmara do ígneo caminho que vai do entrecenho ao coração. Triunfaste nas provas, filho meu. Um grupo de anjos celebra com alegria a tua vitória. Ganhaste o direito de entrar no Nirvana. Ganhaste o direito de entrar na cavalaria do exército celeste. Entra em tua câmara, filho meu, para celebrar a tua festa. És um Nirvani. Entraste agora na dita inefável do Nirvana e as hierarquias divinas estão cheias de alegria pelo teu triunfo. És agora em bem-aventurado. 32 A laringe criadora. Chegaste agora à resplandecente flor da tua laringe criadora. O verbo dos deuses expressa-se através da laringe criadora. Adit floresceu em teus lábios fecundos feito verbo. Adit é a alada serpente da Kundalini. O nome esotérico do Kundalini é Soluce Ji Sig. Este é também o nome do Sol central. Estas letras podem também ser vocalizadas na seguinte ordem: SSSSSSUULUU. SSSSSSSIGGGGGGGI. SSSSSSIGGGGGG. Vocaliza-se letra por letra, alongando-se o som de cada letra, tal como indicamos antes. O importante é prolongar o som de cada vogal. A letra S soa com um silvo doce e aprazível. A Bíblia fala desse silvo doce e aprazível nos seguintes versículos. E ele disse: Sai fora e põe no monte diante de Jeová. E eis aqui que passava Jeová, e um grande e poderoso vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante de Jeová, mas Jeová não estava no vento. E, após o vento, um terremoto, mas Jeová não estava no terremoto. E após o terremoto um fogo, mas Jeová não estava no fogo. E após o fogo um silvo aprazível e delicado. E quando Elias o escutou, cobriu seu rosto com seu manto e parou-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz dizendo: Que fazes aqui, Elias? Versículos 11 a 13. Capítulo 19. Reis. O ES, como mantra, permite-nos sair da nossa caverna, o corpo físico, e subir no monte, o plano astral. A vogal S é mantra para saída em corpo astral. Adormeça o discípulo, fazendo ressoar com seus lábios o som doce e aprazível do S. Quando já se encontre nesse estado de transição entre a vigília e o sono, levante-se da cama e saia do quarto rumo à igreja gnóstica. Ali nós te ensinaremos e te instruiremos na sabedoria divina. Porém, temos de esclarecer aos nossos discípulos que esta explicação que terminamos de dar deve ser traduzida em ação imediata. O estudante deve se levantar do leito com tanta naturalidade quanto a de um menino que nada soubesse de ocultismo. Não se trata de prática mental. Isso deve ser traduzido em fatos concretos, como quando alguém se levanta para o seu desjejum.
A vogal S tem um poder terrível. A vogal S é a runa Sig. Quando a vocalizamos, são produzidos raios na atmosfera interna, que tem poder para despertar a Kundalini. A laringe criadora será o órgão sexual da futura e divina humanidade. A garganta é um útero onde a palavra é gerada. A Kundalini dá à laringe todo o poder onipotente do Verbo Criador. As forças solares femininas são simbolizadas por uma águia com cabeça de mulher. A magia sexual é o caminho. Devemos realizar o Eu Cristo em nós para falar o Verbo Criador, porém isso somente é possível quando se aprende a manipular o princípio feminino do Sol. No entanto, sabemos que a magia sexual é muito árdua e difícil para os homens de vontade débil. Por isso, recomendamos aos nossos discípulos primeiro praticar os exercícios da runa Torn para adquirir a força de vontade necessária para manipular com heroísmo a magia sexual. O discípulo realizará este exercício pondo sua mão direita sobre a cintura para em seguida vocalizar as sílabas tititotutá. O som de cada vogal deve ser alongado. Depois, vocalizará o mantra Torn, assim, Toornim. Praticando-se diariamente este exercício, o discípulo adquirirá uma poderosa força de vontade com a qual poderá praticar a magia sexual e dominar o animal passional. Simboliza-se a força de vontade com a coroa de espinhos do Nazareno. Há que se golpear fortemente o duro pedernal para fazer saltar a chispa da imortalidade. A força de vontade é a tremenda força do sacrifício, a coroa de espinhos do Mestre. A vontade e o movimento da Kundalini estão intimamente unidos. A força de vontade é simbolizada pela runa espina e o movimento é simbolizado pelo signo Olin dos mexicanos astecas. As runas espina e movimento encerram o segredo da nossa liberação. Há que se ter força de vontade para se pôr a Kundalini em movimento. As hierarquias relacionadas com o departamento elemental dos cedros têm o poder de abrir a porta de Olin. Essa porta está situada no orifício inferior da medula espinhal e por ela entramos nos grandes mistérios do fogo. O mantra para se abrir essa porta é Torn, o qual se pronuncia alongando-se o som de cada vogal, assim, Torn. O mantra Torn tem o poder de pôr o Akasha puro em movimento a fim de despertar a Kundalini e fazê-la subir através das 33 vértebras da coluna espinhal. Esse mantra tem o poder de reforçar o Akasha puro dentro do nosso cordão bramânico. Olin, o signo sagrado dos índios astecas, é a porta de entrada aos grandes mistérios do fogo. Faz-se os exercícios de Olin colocando-se o braço direito na cintura. Depois, baixa-se o braço direito mantendo-se ambos os braços baixos do lado esquerdo. Por último, põe-se ambos os braços na cintura enquanto se vocaliza o mantra Torn. Vocaliza-se fazendo sinalações e exalações de ar puro com a intenção de levar o Cristo vital a cada um dos 7 corpos. O signo Olin está governado pelo signo de Escorpião, o qual rege os órgãos sexuais. Já sabemos que todo o poder da Kundalini está encerrado no falo e no útero, sendo que na união de ambos está o segredo do despertar da Kundalini. Certa ocasião conferenciava com um mestre da grande hierarquia branca, quando ele tocou meu órgão sexual para examiná-lo. Então, senti por todo o meu corpo como um choque produzido por uma descarga elétrica. O mestre alegrou-se muito e disse-me: "Vais muito bem. A natureza tem sua origem no fogo e todo o poder do fogo está encerrado em nossos órgãos sexuais." O mestre Uiracocha, em seu curso de magia rúnica, ensina tudo isto, porém as runas sagradas não são propriedade do mestre Uiracocha, já que este conhecimento é tão antigo como o mundo e pertence às grandes escolas de mistérios internos. Não podemos aceitar aquela afirmação do mestre Uiracocha de que os negros e os amarelos não podem pertencer à loja branca porque está unicamente para pessoas da raça branca. Não podemos aceitar esse tipo de preconceito racial porque a loja branca é universal. Em nossa venerável loja branca mestres de todas as raças. Não devemos nos esquecer que os mestres Moria e KH são da raça amarela. A raça branca não é superior nem inferior às outras, mas simplesmente diferente, e isso é tudo. Tampouco estamos de acordo com aquele desprezo que o Uiracocha sente pela sabedoria oriental. Cristo ensinou 3 caminhos para se chegar à união com o íntimo. Quando pregava às multidões, quando se exaltava misticamente. Mostrou-nos o caminho de Ramakrishna, o caminho de Kempis, o caminho de Francisco de Assis. Este é o sendeiro de Antônio de Pádua e de Teresinha de Jesus. Este é o sendeiro místico. Quando andava com os publicanos, pescadores, bebedores de vinho,
com Madalena, a prostituta arrependida, etc., mostrou-nos o sendeiro gnóstico. Quando retirou-se para a solidão do deserto durante 40 dias e 40 noites, ensinou a senda do yoga oriental. Os 7 raios de evolução cósmica reduzem-se a estes 3 caminhos que o Nazareno mostrou. Portanto, não podemos desprezar a sabedoria oriental. Todos os íntimos humanos, sujeitos à roda de nascimentos e mortes, pertencem a estes 3 caminhos. Contudo, sustentamos que a magia sexual entre homem e mulher é o caminho para se chegar ao Nirvana. Deus não tem preferência por ninguém. Todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo, casta ou cor, são filhos amados do Pai e têm os mesmos direitos. Não podemos aceitar de modo algum os preconceitos raciais do mestre Wiracocha. Tampouco podemos aceitar a absurda tese de Wiracocha de que é um pecado que um homem de uma raça se case com uma mulher de outra raça, e que os filhos bastardos são filhos do diabo. Reconhecemos no mestre Wiracocha um guru da fraternidade branca universal. Consta-me que é arcebispo da Igreja Gnóstica, mas quando faz estas afirmações em seu curso de magia rúnica, equivocou-se lamentavelmente. Não há dúvida que, se o guru Wiracocha tivesse corpo físico agora, ele retificaria esses erros. Do homem é o errar, porém do nécio é permanecer no erro. Sê tu, ó Adit, o segredo gnóstico do meu ser, o ponto central da minha conexão, e floresce em meus lábios fecundos feito verbo. Quando a Kundalini do corpo mental chega a essa rosa ígnea da laringe criadora, ressoa nos mundos internos uma trombeta do templo e entramos nele para celebrar a festa. Todos os seres humanos, brancos, negros, amarelos, vermelhos, acobreados, têm direito a falar o verbo da luz e de fazer parte da grande fraternidade branca universal porque todos são filhos amados do Pai. Deus não tem preferência por ninguém, cuida da mesma maneira do homem à formiga, da ave ao réptil. Deus não tem preconceitos raciais e ama com amor infinito a todos os nossos irmãos desta grande família humana. Os malvados criticam-me porque ensino à humanidade a doutrina secreta dos gnósticos. Divulgo estes ensinamentos esotéricos para salvar a todos os meus irmãos da humanidade. Tudo o que sei é para os meus irmãos e estou disposto a ensinar-lhes as coisas mais sagradas do universo para que entrem no Éden, como eu entrei. 33 A quarta câmara. Chegaste à quarta câmara do estreito caminho que vai da entrecenho ao coração. Essa câmara está situada sob a glândula tireoide, acima de externo, a parte superior da caixa torácica. Maliciosas tentações assaltaram-te no mundo do entendimento cósmico. Compreendeste como o delito se esconde na própria espiritualidade. Entendeste que no incenso da oração também se esconde o delito. Já viste, irmão meu, como de uma simples amizade espiritual entre 2 seres do sexo oposto pode surgir um requintado adultério mental com matizes transcendentais de espiritualidade. Agora, filho meu, vais compreendendo de que forma e de que maneira a mente e o coração se unem e se equilibram através do fogo. A porta foi aberta, entra, filho meu, para celebrar a tua festa. Chegou o instante, irmão meu, em que deves te preocupar um pouco mais com a música. As orquestras do Éden ressoam nos espaços infinitos, nos grandes ritmos do fogo. O universo é sustentado pela magnífica orquestração das esferas. 34 A quinta câmara. Entraste na quinta câmara ardente do apertado caminho que vai do entrecenho ao coração. Uma porta se abre. Entra, meu filho. Escuta agora, ó Alá, o que o anjo lê no livro para ti. Agora, te são ensinadas, irmão meu, muitas coisas sublimes relacionadas com o mundo do entendimento cósmico. Estás atuando intensamente no mundo do espírito puro sem a necessidade de veículos materiais. Todos os principais ensinamentos estão sendo dados para ti em língua sagrada. Brilhou o sol sobre a árvore da tua vida e entraste na quinta câmara. Já vês, irmão meu, como estás te aproximando do sagrado templo coração. Agora, estás entendendo como a mente e o coração se equilibram. Cada vez mais te dás conta de como podes atuar a plena consciência em teu eu superior, sem necessidade dos 4 corpos de pecado. Realmente, és um Arhan, és um Nirvana, filho meu. És um mestre de mistérios maiores, mas no mundo do Nirvana começaste a viver como um discípulo dos deuses. És mestre e és discípulo. Aprendeste a obedecer e a mandar. És um super-homem. No mundo astral e no mundo mental, levantaste um templo majestoso, filho meu,
mas no mundo do Nirvana possuis tão somente uma capelinha. Quando terás uma grande catedral no Nirvana? Quando podes seres um habitante do 7º salão do Nirvana? Quando poderás viver naquela grande cidade de ouro do 7º salão do Nirvana? Olha esses seres inefáveis que oficiam em suas grandes catedrais do Nirvana. Quando serás tu como um deles? Ai, irmão meu, até agora só tens uma capelinha no primeiro subplano do Nirvana. És um principiante no Nirvana, filho meu. A tarefa é mais árdua agora para ti, ó Alá. Se queres progredir no Nirvana, deves te sacrificar pela humanidade. Deves te converter, irmão meu, num Bodhisattva de compaixão. Cada sacrifício teu te será pago no Nirvana. Só assim, irmão meu, progredirás no Nirvana. Já vês, irmão meu, como o fogo te transformou. Já vês, irmão de minha alma, que todo o segredo do Nirvana encontra-se escondido em teus órgãos sexuais. Sofrestes o indizível buscando o Nirvana. Tu te afiliaste a diversas religiões, escolas, lojas e ordens que tão somente te brindaram com o consolo de um dia. Praticaste penitências, vestiste sacos de silício sobre teu corpo, porém em vão, filho meu. Tu te esqueceste da porta do Éden e por isso sofreste, irmão da minha alma. Já percebeste que o Nirvana está em teus próprios órgãos sexuais? Quanto trabalho, filho meu! Porém, enfim viste a porta do Éden em teus órgãos sexuais e entraste. 35 A sexta câmara. Estás descendo agora pouco a pouco, irmão meu, pelo interior de teu templo, da torre para o coração. Estás sentado na janela da base de tua torre. Estás no interior de teu templo, irmão meu, desces pouco a pouco da cúpula para o santuário sagrado do coração. Do alto dessa janela interna, contempla-se profundamente o pavimento do templo. A altura causa vertigem, irmão meu. Ai do Alá que não saiba se controlar da vertigem das alturas porque cairá no abismo. Quem tem entendimento que entenda e quem tem ouvido que ouça o que eu falo aos alhates. Estás muito alto, ó Alá, das profundezas do santuário sobe até tua janela um coro inefável. Os mestres cantam deliciosamente em língua sagrada. Persevera, ó Alá. Sê cauteloso, sê prudente e não te envaideças. Cuidado com a vertigem da altura. Sê humilde, irmão meu, sê perfeito assim como o Pai que está no céu é perfeito. Entra na tua sexta câmara, irmão meu. Essa câmara está formada por salões entrecruzados. Essa câmara pertence ao arcano 6 do tarô, o enamorado. Tu te lembras dos teus erros? Tu te lembras, irmão meu, daquelas épocas tenebrosas da tua vida, quando experimentavas em ti mesmo o arcano 6 do tarô? Tu te lembras daqueles tempos quando erravas pelos tortuosos caminhos da fornicação e do adultério? Entra agora, irmão meu, nessa câmara iluminada pela luz do teu candelabro. Recebe com paciência as dolorosas recordações. Recebe com paciência as admoestações. Recebe a tua festa, ó Alá. 36 A sétima câmara. Estás diante da porta da sétima câmara, ó Alá. Essa câmara está simbolizada pelo arcano 7 do tarô, o carro de guerra. Recorda o teu primeiro amor, irmão meu. Recorda a tua divina mãe, a bendita deusa do mundo, que tu abandonaste quando comeste do fruto proibido. Por acaso, ela não te amava? Que te fazia falta, meu irmão? Por que abandonaste a tua mãe? Bate, filho ingrato, bate fortemente a porta da sétima câmara para que abram para ti. Meu filho, arrepende-te da tua ingratidão e chora. Lamenta e luta o indizível para que os deuses abram a porta dessa câmara para ti. Este é o arcano 7 do tarô. Deves lutar muito, meu irmão, para que os deuses abram a porta dessa câmara para ti. O arcano 7 está representado por um carro de guerra puxado por duas esfinges, uma branca e uma negra. A esfinge branca simboliza a bendita deusa mãe do mundo e a esfinge negra simboliza a sombra da mãe da divina, Hécate, Prosérpina, a rainha dos infernos atômicos desta natureza, a deusa negra a quem os demônios tanto adoram. Tu abandonaste a tua mãe para seguir a tenebrosa deusa das paixões carnais. Agora, deves arrepender-te da tua ingratidão e bater fortemente na sétima câmara para que os deuses a abram para ti. Entra com teu carro de guerra, ó Alá.
Bate fortemente para que abram para ti. A porta foi aberta, entra em tua câmara, ó Alá. Entra na 7ª câmara e recebe tua festa. És um menino e te entregaram armas poderosas que, se não souberes usar, poderás ferir aos demais e ferir a ti mesmo. 38 Os 7 centros do coração. No coração humano há 7 centros divinos. Conforme o iniciado chega a cada uma das grandes iniciações de mistérios maiores, entre em cada um desses centros cardíacos. A cada uma das 7 grandes iniciações de mistérios maiores, o iniciado tem acesso a cada um desses centros. Na primeira iniciação de mistérios maiores, o iniciado tem direito a entrar no primeiro centro. Com a segunda, entra do segundo centro. Com a terceira, no terceiro, com a quarta, no quarto, com a quinta, no quinto, com a sexta, no sexto e com a 7ª, no 7º centro. Um monte em forma de pirâmide e de uma brancura imaculada aparece diante de ti. Entra, irmão, nessa sagrada câmara, onde resplandece a imagem do crucificado. Já tinhas entrado antes nesse centro, agora entras nele pela 4ª vez, porém de maneira muito elevada. Sempre passamos pelos mesmos centros de forma cada vez mais elevada, seguindo o curso da evolução cósmica. Agora, irmão meu, entra no segundo centro e recebe teus presentes e tuas festas. Entra no terceiro centro e faz girar tua ardente esfera, a qual pende da corda. Recebe, irmão meu, música e festas. Agora, entra, ó Ahram, Imperator da mente cósmica, em teu 4º centro. Esse 4º centro corresponde à 4ª iniciação de mistérios maiores. Estás diante do amanhecer da vida, irmão meu. És um índio, selvagem e primitivo, mais selvas virgens da Arcádia. Adoravas o sol nascente e não usavas raciocínio. Tu te guiavas somente pela voz do instinto. No fim da jornada, irmão meu, depois de teres cristificado tua mente, descobre que o fim é igual ao princípio, acrescido à experiência do ciclo. Tu te convenceste que não podias saber mais do que Deus. A razão é um delito de lesa majestade contra Deus. Com teus pobres raciocínios, crias que podias saber mais que o Criador. E te equivocastes, irmão meu. Agora, irmão meu, voltaste ao polo positivo do instinto porque o fim é sempre igual ao princípio, mais a experiência do ciclo. Voltaste ao reino da intuição. Já te convenceste, irmão meu, da inutilidade dos teus raciocínios. Apenas o sendeiro da ação reta, regido pela voz do silêncio, pode nos conduzir aos cimos inefáveis do Nirvana. Ao invés de estar raciocinando e destroçando o corpo mental com o batalhar das antíteses, melhor é trabalhar intensamente pelo benefício da espécie humana. Quando os raciocínios te assaltarem, vence-os com o látego da vontade. Quando a antitética luta de conceitos quiser fracionar a tua mente, expulsa-os de ti com o látego da vontade e ocupa-te com teus trabalhos. Para não dar campo à inutilidade dos raciocínios. Aos senhores do karma, a única coisa que lhes interessa são suas obras. Aos senhores do karma não interessam os seus processos raciocinadores. O processo de eleição conceitual e o deprimente processo de opção causam gravíssimos danos ao corpo mental. Quando esses danos se cristalizam no cérebro físico, vêm as enfermidades cerebrais, as manias intelectuais, o alcoolismo, a neurastenia e a loucura. Tu não podes saber mais do que Deus, irmão meu. De nada servem, pois, teus raciocínios. Expulsa do templo de tua mente a todos os mercadores com o terrível látego da vontade. Cristifica tua mente, bom discípulo. Transmuta a água em vinho e abre tuas portas para teu Deus interno para que ele te ensine a sabedoria divina. Assim, comerás o pão da sabedoria sem a necessidade dos inúteis raciocínios que destroçam o corpo mental. No plano mental, há hospitais e clínicas onde são recolhidos atualmente milhares de corpos mentais que enfermaram devido ao doloroso processo do raciocínio. A mente deve fluir silenciosa e integralmente sem o deprimente processo dos raciocínios. O importante é o sendeiro da ação reta, o importante é a ação intuitiva. A ação intuitiva é ação justa, é pensar justo, é sentir justo, é transmutação plena, é ação divina, é atividade plena, é atividade justa, é santidade expressada, é trabalho pleno, é sabedoria em ação, amor ativo. A humanidade de Aquário será uma humanidade intuitiva. Já viste, ó Imperator, quantos seres começaram a jornada contigo?
Milhões de seres humanos começaram a subir a espiral da montanha da vida, porém a maior parte rodou ao abismo e se converteu em demônios. Somente um punhado de seres chegou contigo ao cume da montanha. Entra no templo, ó Alá, para celebrar a festa. O templo está engalanado. Sanat Kumara, o ancião do Dias, aguarda-te em seu trono. Sua majestosa voz ressoa como voz de exército. A deusa mãe do mundo põe sobre a tua cabeça o sagrado manto dos Budas e o diadema com o olho de Shiva. O olho de Dagma resplandece em teu entrecenho e Sanat Kumara exclama: és um Buda. Estás livre dos corpos de pecado. És um habitante do mundo dos deuses. És um Buda. O ancião dos dias entrega-te a túnica do Buda. Recebe-a, irmão meu. Do teu corpo mental, sai nesses instantes um formoso menino cheio de beleza. Ele é o extrato anímico do corpo mental, é a tua mente Cristo. Essa bela criatura funde-se agora totalmente com a tua divina e eterna tríada. A mente Cristo formou-se em teu corpo mental. A mente Cristo é puro sêmen transmutado. A mente Cristo é o resultado da magia sexual. És um bem-aventurado, ó Buda. Sanat Kumara te oferece um novo trono. Os irmãos do templo alegram-se, regozijam-se com um novo Buda. Todos te abraçam e te beijam o santo ósculo. A festa é imensa. A deusa mãe do mundo pariu um novo Buda no mundo dos deuses. Agora, resplandeces com imaculada beleza nessa rosa ígnea da natureza. Manas fundiu-se com o Atma Buddhi Manas na sede de Brahma puro, onde somente resplandece a sagrada sabedoria do Bodhidharma. A deusa mãe do mundo exclama: eis aqui um filho muito amado. Eis aqui um novo Buda. Esta é a sabedoria do coração. Esta é a sabedoria do selo do coração. Por fim, a mente e o coração se fundem totalmente. A música das esferas ressoa pelos divinos cantos e no templo dos deuses as beldades dançam as sagradas runas. Comentário sobre o autor. Asterisco, Rosa Ígnea foi um livro escrito há muito tempo. Naquela época, como se pode constatar durante sua leitura, o autor assinava-se a Veor. Ainda não se designava Samael a Veor, devido ao fato de que naquela época o autor não havia passado pelo sagrado processo da cristificação, ou seja, ainda não havia encarnado o Cristo interior Samael. Na leitura e estudo dos ensinamentos de Rosa Ígnea, percebe-se que em certos trechos o mestre a Veor admite a autorrealização dos solteiros e solteiras através do sacrifício da abstenção sexual. Porém, mais tarde, já tendo encarnado o princípio cósmico Samael, o autor retifica esse conceito, reformulando totalmente, e vindo a declarar categoricamente que o único e exclusivo caminho para a encarnação da verdade é por meio daquilo conhecido como magia sexual. Unicamente os casados que praticam o Maituna Yoga é que podem conseguir o despertar progressivo da Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Para mais informações acerca dessa técnica mágico-espiritual, recomendamos a leitura das outras obras da Biblioteca Gnóstica, especialmente O Matrimônio Perfeito, O Mistério do Áureo Florescer e Revolução de Bel.